Olá, está começando mais um WTN Saúde. Nós vamos conversar hoje com a doutora Viviane Fontes, que é fonoaudióloga. Nós vamos falar sobre a reabilitação da fala após o AVC. O AVC é o acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame. Doutora, tudo bem? Tudo bom, muito obrigada aqui pela presença no programa para esclarecer sobre esse tema para a população. Doutora, com que frequência a fala é comprometida após os AVCs? Nós podemos dizer que pelo menos 30% da população que tem o AVC, ela tem um acometimento na fala. Né? A grande maioria tem um acometimento motor, né? Porém algumas pessoas têm o acometimento tanto motor quanto da fala. Entendi. Que parte do cérebro é responsável pela fala? Né? Nós podemos dizer que anatomicamente o nosso cérebro ele é dividido, né? Ele é mapeado em diversas áreas. E o que acontece com a pessoa que tem o AVC em uma determinada área, que é a área 43 e 44? Ela provavelmente fica afásica. O que seria isso? A pessoa com AVC nessas áreas que são responsáveis pela linguagem e que estão especificamente do lado esquerdo do cérebro, elas passam a ter uma certa dificuldade na fala, né, na compreensão e às vezes na expressão. Quer dizer, existe mais de um tipo de afasia? Isso, né? A afasia, né, que seria o quadro clínico instalado após o AVC nessas áreas 43 e 44, né, compromete a fala, né, e nós temos basicamente dois tipos de afasia. A afasia sensorial e a afasia motora. A afasia motora, ela é uma afasia mais comum, né? A maioria das pessoas apresenta o quadro de afasia motora, que seria caracterizado pela pessoa que não consegue se expressar verbalmente. Ela pensa, ela sabe o que quer dizer, mas não consegue articular a palavra e não fala. Isso, né? Ela Essa compreende tudo. Isso, ela compreende e não consegue se expressar verbalmente. Certo. A afasia sensorial já é o contrário da afasia motora, né? O paciente ele consegue ter toda a fluência do discurso verbal, ele consegue verbalizar, ele consegue articular, porém ele tem um déficit muito grande na compreensão. Entendi. Então você fala uma determinada coisa com o paciente, você pergunta algo e ele te responde algo completamente diferente. Ele não está compreendendo o que ele está dizendo, ele está simplesmente falando. Ele tem essa capacidade de falar, articular a palavra, mas não tem o menor nexo do que ele diz. Isso, né? Então o paciente não entende, mas te responde. Ele acha que está respondendo o que você perguntou. Então como é que funciona o processo de reabilitação? O processo de reabilitação dos pacientes vítimas de AVC, ele deveria ser iniciado logo após a alta hospitalar. Então, a maioria dos pacientes vítimas do AVC, eles ficam internados, eles passam um período de internação até se estabilizar clinicamente. Após essa estabilidade clínica, esse paciente ele tem alta, ele vai para casa e seria nesse momento que o paciente deveria iniciar o tratamento fonoaudiológico e muitas vezes o tratamento fisioterápico. Assim, logo após a alta hospitalar. Certo. E em que consiste esse tratamento? Assim, bom, esse é o momento ideal do início do tratamento, né? Teve o AVC, se recuperou clinicamente, se estabilizou, foi para casa. Então, nesse momento, você inicia o tratamento, tanto fisioterapia motora como fonoaudiologia. Fonoaudiologia, e aí, como você faz o tratamento? Em que consiste essa recuperação? O tratamento fonoaudiológico, ele consiste basicamente no paciente recuperar a fala ou conseguir fazer com que esse paciente compreenda o que é dito, né? Tanto na afasia motora quanto sensorial. Então, o tratamento de fono, ele consiste em esse paciente, pelo menos 2 vezes na semana, está sendo estimulado mentalmente, né? Através de exercícios tanto articulatórios, exercícios de linguagem, exercícios cognitivos, né? Estimulação de leitura, estimulação da escrita, porque muitas vezes esses pacientes, eles perdem também a capacidade de ler e escrever. Então, basicamente, o que é feito com esse paciente? Ele deve ser estimulado pelo menos 2 vezes na semana para que esse estímulo que ele ganhe numa primeira sessão seja reforçado na segunda sessão e ele consiga memorizar isso e numa próxima sessão ele consiga adquirir mais um outro tipo de conhecimento.
Mas me diz uma coisa, no cérebro, lá na área 43, houve uma isquemia, um derrame, ou isquêmico ou um derrame hemorrágico, que seria o derrame propriamente dito. E aí aquele pedaço do cérebro responsável pela fala morreu. E aí ele precisa estimular outras áreas. Eu quero dizer, como a fonoaudiologia ou essa fisioterapia, né, fonoaudiológica ajuda nesse processo? Como é que funciona isso? Conforme nós vamos estimulando o paciente a organizar o pensamento, a recuperar dados da memória a longo prazo, as áreas adjacentes à área da lesão tendem a recuperar parte da função da área tentar suprir lesionada. Aquela necessidade, né? Isso, ela tenta suprir a função da área lesionada a fim de que esse paciente consiga recuperar parte da sua fala, né? Porque como houve uma lesão, a maioria dos pacientes realmente ficam com uma sequela na fala. Mas o tratamento fonoaudiológico é para dar a oportunidade desse paciente a vir se comunicar, se expressar verbalmente e conseguir estar inserido na sociedade, né, no seu social. É extremamente angustiante a pessoa não poder se comunicar. Não conseguir falar perante a sua família, perante os amigos, e isso deprime muito o paciente. Tá, e como a música vem auxiliar nesse tipo de tratamento? Pois é, como são pacientes, né, que geralmente são pacientes muito depressivos, né, porque eles têm uma limitação motora, eles têm a limitação na fala, a música vem como um objeto inovador na terapia. Por quê? Porque ela anima o paciente. Além de animar, ela tem outros efeitos na reabilitação. O que a música proporciona para esse paciente? A ativação da memória a longo prazo. Então, geralmente, a gente utiliza o quê? Músicas que eram do conhecimento desse paciente. Então, ele tem que ter o conhecimento prévio da música, para que a memória dele seja ativada. E a partir daí, essa lembrança, né, faz com que ele consiga falar, né, mesmo porque o mecanismo anatômico, né, da musicalidade, das emoções, da arte, está muito ligado ao hemisfério direito. E esse hemisfério direito no paciente muitas vezes está preservado. Então, quer dizer que o indivíduo consegue cantar, mas não consegue falar. Isso. Muitas vezes ele não consegue falar, mas canta. Né? E como esse paciente, muitas vezes, durante uma sessão terapêutica, ele canta, né? Eu tenho o costume de estar filmando os pacientes. Para quê? Para que ele tenha um feedback visual. Para poder se ver falando, cantando, né? Isso mesmo. Então, ele consegue visualizar, né? Ele vê que ele consegue cantar, que a boca está mexendo, que ele está articulando, que está saindo som e está saindo a sua voz. Então, e a partir daí, ele consegue incentivar. É você reensinar, ou seja, é você ensinar ele aprender a falar com o lado direito do cérebro, né? Já que necessariamente o lado esquerdo era o responsável pela fala propriamente dita e como essa área do cérebro está comprometida por causa do AVC, você sacou que do lado direito ele tem também essa capacidade de falar porque a questão emocional da arte, a musicalidade. Então ele vai ter que aprender a falar com o lado direito. É basicamente isso, né? Isso. Você faz essa estimulação cortical, né, do lado direito, ativando também o lado esquerdo e a partir daí se torna um mecanismo facilitador para esse paciente. Muito legal. Quer dizer, esse tratamento já está então consolidado? Isso. Na verdade, esse trabalho vem de pesquisadores da Finlândia, né, que fizeram um trabalho com relação a pacientes vítimas de AVC, que um grupo era estimulado com música e um grupo sem música. Né, e os pesquisadores conseguiram observar que houve grande melhora na produção oral desses pacientes estimulados com música. Né, e aqui no Brasil a gente está divulgando esse tipo de trabalho para benefício da população, é claro, né? E a gente vem observando a longo prazo que esses pacientes apresentam uma grande melhora, né? Principalmente aqueles que têm lesões pequenas, né? E que são lesões recentes. Bom, o recado está dado, é para as pessoas não se acomodarem com a deficiência, existe ainda um caminho, né, de recuperar a fala após o AVC. Bacana. Tá bom, muito obrigada pela participação aqui no programa. Doutora Viviane, do WTN Saúde, que agradece a sua presença aqui. Espero contar com a sua presença eventual e sucesso nessa nova linha de tratamento. Muito obrigada. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima.
Obrigado.